Esse vídeo vai ser sentada, até porque eu vou falar muito. E isso me lembra que eu vou precisar de água. Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje eu vou conversar com vocês a respeito de uma webtoon. A primeira webtoon no selo de quadrinhos da editora Suma, que vai misturar referências à mitologia e muitas críticas à sociedade. E eu estou falando de Lore Olympus, o primeiro volume da Rachel Smith. E é interessante destacar que aqui a gente tem várias coisas muito boas para falar. E por conta disso eu vou fazer uma mistura de análise, uma resenha, um quer dica e também falar sobre a recepção dos quadrinhos. Então, esse vídeo vai ser bem longo e vai ter diferentes etapas e você pode conferir cada uma delas. Eu vou fazer um breve resumo de Lore Olympus, falar um pouco sobre os quadrinhos, se quadrinho é ou não é literatura e 10 referências à mitologia grega em lore. Então, vem conferir. Fazendo o resumo de Lore Olympus, o primeiro volume. Aqui a gente tem a Perséfone, que é a deusa da primavera e filha de Deméter, pisando no Olimpo. Ela foi afastada do Olimpo para viver no mundo mortal porque a Deméter é uma mãe muito preocupada. E justamente por conta disso, a gente tem durante essa narrativa ela vivendo com a Ártemis e as duas resolvem ir na Panathenaia, que aqui é uma comemoração voltada para Zeus. É uma festa que Zeus dá e elas resolvem ir. Ao mesmo tempo, a gente acompanha o Hades, que acabou de tomar o toco da Mint, que é uma ninfa do submundo, e ele resolve ir sozinho para a festa do irmão, até porque ele não tinha como não ir, porque o irmão é um chato de galocha, Zeus. Aqui, ele vai ver pela primeira vez a Perséfone e vai ficar totalmente encantado com ela, ao ponto de ser idiota o suficiente para dizer que ela é muito mais bonita que Afrodite, que foi muito burro da parte dele. A gente vai começar a acompanhar a história desses dois, o que Afrodite tem a ver com isso e muito mais. Antes de continuar a falar sobre Lore Olympus, eu quero responder algumas dúvidas que surgiram no privado do Caneta e aproveitar e falar um pouquinho sobre quadrinhos, que foi uma coisa que eu estudei também durante a minha graduação. E justamente por conta disso, eu quero trazer para vocês também o questionamento que me fizeram, se quadrinho é ou não literatura. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que hoje o quadrinho é considerado a nona arte, o que significa que ele foi separado da literatura. Mas, na minha concepção, ainda é literatura. E eu vou explicar para vocês já já. Mas antes disso, eu quero fazer uma digressão e falar sobre a origem dos quadrinhos contemporâneos. Eles surgiram como uma crítica social. Lá nos Estados Unidos, durante o século XIX, um autor, eu não lembro o nome de fato dele, mas ele resolveu criar um quadrinho que falava de um menino que vivia nos guetos nova-iorquinos e fez muitas críticas sociais à cultura norte-americana. E é bem interessante esse quadrinho, eu recomendo vocês super buscarem por ele. Outras produções foram surgindo, como as de super-heróis. E essas produções, elas entraram em destaque, principalmente o Superman, o nosso primeiro super-herói, lá na década de 30, por conta do nacionalismo, ou quase um ultranacionalismo. E ele está ligado à Segunda Guerra Mundial, porque como do lado alemão, do lado italiano, tinham muitas propagandas a Mussolini, a Hitler, os Estados Unidos não fizeram diferente. E é por isso que o Superman veste as roupas vermelhas e azuis, da mesma forma que o Capitão América, da mesma forma que a Mulher Maravilha, porque está representando essa identidade nacional. E também vale destacar que a gente tem os loucos anos 20, que foi uma espécie de boom do consumismo norte-americano por conta da Primeira Guerra Mundial. E a gente tem a crise de 29 e muitas coisas aí que precisam impulsionar de volta esse nacionalismo. E é depois da Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos voltam a ser a potência que é. E esses personagens, eles acabam ajudando essa sociedade a se erguer. Então, quem acha que quadrinho é uma coisa muito menor que literatura, tá completamente enganado. Mas agora eu vou explicar pra vocês por que eu acho que quadrinho é literatura. Por mais que, se não fosse, não seria menor por conta disso. Quadrinhos, eles são representação de texto e imagem. Só que para mim, texto é imagem. E eu explico isso através dos hieroglifos. A nossa produção de escrita de hoje nada mais é do que letras abstratas que eram formas. Por exemplo, eu vou deixar aqui para vocês o A. O A era uma cabeça de boi. E aí, eram as cabeças contadas de boi. Então, esse alfa que a gente vai trazer do grego, que é um alfa fonético, é por isso que a gente tem uma abstração mais forte nas letras romanas, porque
Essas letras vão representar os sons ao invés das imagens, o que é diferente, por exemplo, dos hieroglifos, que é diferente também dos ideogramas e até mesmo do kanji, que também é uma abstração do real. Então, a escrita nada mais é do que uma abstração do real, mas ainda assim é imagem. Só que é a imagem que a gente não reconhece mais, principalmente da cultura ocidental, porque a gente segue o padrão grego, que é esse padrão fonético de escrita. Por conta disso, na minha concepção, a diferença realmente principal entre quadrinhos e literatura é a recepção do abstrato e do concreto na nossa cognição. E aí eu não vou discordar de quem diz, por exemplo, que quadrinho não é literatura, embora eu acredite que sim, porque a diferença realmente é essa. Quando a gente lê livros, eu acho que a nossa imaginação preenche a concretude necessária que a gente já tem no quadrinho. Então, por conta disso, eu considero que os dois são a mesma coisa. A única diferença é que um é mais concreto e o outro é mais abstrato. Antes de começar a falar sobre Lore Olympus, as minhas impressões, o que eu achei da arte, o que eu achei do desenvolvimento da história e as críticas, que eu vou fazer isso no final, eu quero trazer 10 referências a começar o mito de Hades e Perséfone. Esse mito vai encadear diversos outros mitos dentro da mitologia grega, mas eu quero começar a falar do nome da Kore, ou seja, da Perséfone. Kore, em grego, significa mulher jovem, donzela. Aquela mulher muito inocente e casta. Vamos enfatizar o casta aí. Por isso que a gente tem a personalidade da Perséfone na narrativa muito inocente, porque isso condiz com o Kore em grego. E não menos importante, a gente tem ela sendo filha de Deméter e filha de Zeus. Pra quem não sabe, Deméter é irmã de Zeus, que é irmão de Hera, e Hades também é irmão deles, e Hades estaria apaixonado pela sobrinha. A Rachel Smith, para facilitar, ela também corta essas ligações parentais, e isso fica muito claro numa fala da Hera, em que a Hera diz que a Deméter é uma amiga dela. Então, na mitologia, Perséfone é filha de Zeus com Deméter. E essa divindade, ela é muito jovem, muito bela, muito inocente, e está catando plantinhas com as suas amigas ninfas, quando de repente brota da terra um cara. Literalmente, gente, ele abre um buraco, brota da terra e resolve raptá-la e levá-la para o submundo. E a gente está falando do Hades. É muito diferente na percepção de lore, até porque o Hades, ele se apaixona por ela, ela fica interessada nele e não existe rapto nenhum. Na verdade, esse Hades é tudodebom.com. Mas, agora voltando para a mitologia, há diferentes versões a respeito disso. Mas uma das coisas que eu quero comentar é que a Perséfone, como a Deméter, elas são personagens mitológicas originárias ali de Creta. Tanto é que elas também podem ser as Deméteres. Elas eram nomeadas desse jeito porque elas eram como se fossem complemento uma da outra. Até porque a agricultura, a deusa da agricultura, que é a Deméter, e a deusa da primavera, que é a Perséfone, elas estão, de certa forma, associadas por causa do plantio. Então, quando a gente tem esse rapto, a gente tem uma repartição dessa divindade que é a Deméter. E é muito interessante como isso vai se desenvolvendo na mitologia, até porque vai criar vários outros mitos pautados nesse mito em específico. E a gente tem referências a isso na Teogonia de Hesíodo e também nos hinos homéricos. Inclusive, a Rachel Smith, ela se pauta bastante nos hinos homéricos aqui, e é o texto de entrada, inclusive, que ela utiliza. Mas voltando à história do Hades com a Perséfone na mitologia. Então, a Perséfone, que é uma jovem inocente, casta, bonitinha, etc., tá catando flor quando um homem se apaixona por ela e resolve sequestrá-la. Hades não é o único que fica de olho na Perséfone, mas é o único que consegue realmente alguma coisa. E aí a gente tem a reação da Deméter. Pra quem não sabe, a Deméter ela é uma personagem que não vai chegar ao ponto de Lore Olympus, de ser compulsiva, mas vão ter vertentes que vão dizer que ela fica muito melancólica, muito triste, mas não corre atrás da filha. Outras versões ela vai pedir, implorar ajuda a Hélio, que é o deus do sol. Outras que ela vai implorar a Zeus. E tem versões, inclusive, que Zeus ajuda Hades no rapto da própria filha. Então, depende muito da variante do mito. E durante esse vídeo a gente vai falar de diferentes variantes, nem todas bem especificadinhas e tudo mais, até porque senão seria muito tempo de vídeo. Mas então o que a gente tem nessa narrativa é ela muito melancólica, desesperada atrás da filha, e acontecem várias coisas, vários outros mitos nesse decorrer. Até que a Deméter impõe, olha, então, se vocês não devolverem a minha filha, eu não tenho mais agricultura. E Zeus, meio grilado com isso, falando, poxa, realmente, né, não dá pra contrariar a mulher da agricultura, as pessoas têm que comer pra me louvar. E aí, eles resolvem entrar num acordo. O Hades dá a Perséfone
sementes de romã. E para quem não sabe, essas sementes elas vão simbolizar a relação matrimonial dos dois. O que significa dizer é que rolou ali a consumação do matrimônio. Então a Core deixa de ser uma moça virgem inocente e passa a ser a Perséfone. E aí o acordo que eles fazem é que a Perséfone, durante o inverno, deve ficar com Hades, enquanto nas outras estações ela permanece no mundo terreno com a mãe. Eu não lembro se eu disse pra vocês, ela foi criada no Olimpo, ela não foi criada no mundo mortal, como apresentado aqui pela Smith, mas ela quis fazer essa separação, até porque a gente tem uma relação muito boa entre os três grandes irmãos da mitologia grega, que eu achei bem diferente e eu achei bem interessante que a Rachel trouxe aqui, porque geralmente eles são super, hiper, mega brigados. E faz muito sentido, porque eles guardam muito rancor um dos outros. Mas foi uma sacada bem diferenciada que eu gostei bastante. Então a conclusão que a gente chega desse mito aqui, para além de falar sobre as estações do ano, eu explicar as estações do ano, ele também serve para explicar o ciclo menstrual. Pode parecer muito bizarro, mas vai falar muito sobre essa questão da inocência e da virgindade e como isso é retirado. Então é bem interessante como a mitologia grega ela vai utilizar artifícios e atributos dos mitos para explicar coisas da natureza humana. Já na psicanálise, principalmente na psicanálise junguiana, a gente vai encontrar esse mito sendo muito importante para tratar sobre a inocência, a entrada no mundo, e não menos importante para falar sobre a relação do consciente, que seria o plano terreno, e o inconsciente, que seria esse submundo. É bem legal como isso vai sendo desenvolvido. Eu gostei bastante da mudança do Hades, devo dizer para vocês, porque eu gosto desse personagem, por mais que ele tenha sequestrado uma mulher. Porque a nossa percepção do Hades, e isso eu falo do Hércules de 1997, se eu não me engano, é que o Hades ele é um personagem malévolo, maléfico, etc. O que não é uma verdade. O Hades era um personagem naturalizado dentro da cultura grega, e isso mudou a partir da cristianização. Como a gente tem a ideia do diabo, etc., então o Hades ele ganhou essa performance, porque ele é o deus do submundo, o deus dos mortos. E aí você vai ter essa dicotomia entre Deus e o diabo, e vai ser reapresentada diversas vezes nas adaptações das histórias da mitologia grega por conta disso. O segundo tema que eu quero trazer para vocês, a referência à mitologia, é a Panatheneia. A Panatheneia, para quem não sabe, é uma comemoração da antiguidade, que ela se dava ou todos os anos em julho, ou a cada 4 anos, um ano antes das Olimpíadas. A Panatheneia, como o nome diz, é uma comemoração que homenageia, honra Atena. Todos por Atena, alguma coisa assim, sabe? Então a Rachel Smith faz uma mudança aqui engraçada e diz que essa é uma festa de Zeus. E não, gente, não é uma festa de Zeus, na verdade é uma festa realmente em homenagem à padroeira da cidade de Atenas. E ela se dava em Atenas. É que é uma das grandes festividades, uma das mais importantes festividades da Grécia Antiga. E o que é mais legal é que durante essa comemoração, diferentes representantes das cidades-estados gregas, e aqui eu abro um parênteses para explicar, a Grécia ela não era uma unidade estatal, como a gente entende a Grécia hoje. Na verdade, eram pequenas cidades-estado, como Atenas, Micenas, Esparta, e essas cidades-estados, elas tinham uma língua e uma cultura em comum, mas elas se organizavam por si mesmas. Esses representantes de diferentes cidades, eles chegavam em Atenas para participar dessa comemoração e para participar dos jogos, das competições, entre outras coisas que tinham. Essa festividade, ela começa mais ou menos no século 6 a.C., e, se eu não me engano, um dos motivos da Panatheneia é por conta da Liga de Delos, ou seja, da Confederação de Delos, que era um grupo de cidades-estados organizadas e lideradas por Atenas, que pagavam muitos impostos a Atenas, que surgiu durante as Guerras Médicas. Então essa festividade tem duas variantes, uma anual, que ocorria em julho e ela era um pouquinho mais restrita, eram os cidadãos mesmo de Atenas que participavam, e uma festa maior, a Grande Panatheneia, que seria essa comemoração voltada para todas essas cidades e estados e que ela se passava de 4 em 4 anos, um ano antes das Olimpíadas. Então, você tinha essas pequenas, que eram em julho, e essas grandes, que eram de 4 em 4 anos. E essas grandes, inclusive, elas tinham várias coisas interessantes, como jogos militares, como saraus, como competições de aedos, que seriam aqueles personagens como Homero, que cantariam as histórias dos antigos heróis.
também tinha concurso de beleza e também disputas para ver quem era o mais forte. E vale destacar que todas elas tinham premiações, tá? Sejam vasos ou dracmas, essa festividade ela dava prêmios para as pessoas. Então era uma homenagem a Atena, não tem nada a ver com Zeus, mas é uma festa que realmente reúne diferentes povos que falam grego e cultuam os mesmos deuses. E também vale lembrar que essas cidades-estados cultuam os mesmos deuses, porque antes de elas se firmarem no local onde elas se firmam, elas eram nômades. Elas teriam vindo ali daquela região da Índia e passado para a região da Grécia e se estabelecido por lá. E é por isso que elas seguem o mesmo padrão cultural. O próximo tópico que eu quero destacar para vocês e a referência que eu fiquei muito feliz de encontrar, porque eu não lembro de nenhuma história que trata sobre ela, é a Míntia. A Minty é uma ninfa que vive no submundo, no Rio das Lamentações, que é o Costo, e essa ninfa, ela era amante de Hades. E a gente tem duas grandes variantes desse mito, que uma delas é que Minty continua sendo amante de Hades mesmo depois do casamento de Perséfone, e uma vertente que não, que o Hades era um marido fiel. Pelo menos isso, já que sequestrou a mulher, né? O interessante desse mito é que a Minty era uma ninfa... Eu não sei bem como adjetivar a Minty, pra ser bem honesta. Não tinha uma relação, acho que, muito saudável com o Hades mesmo. Mas o que a gente sabe é que ela achava que ia ser a próxima rainha do submundo. Enquanto casado com Perséfone, e mesmo na outra variante, ela acha que Perséfone não é nada em relação a ela. Então, na primeira vertente, em que a gente tem a Perséfone já casada com Hades, ela descobre esse relacionamento e faz com que o Hades termine com a Minty. E aí a Minty começa a se vangloriar e dizer que ela é muito melhor que a Perséfone. Isso não acaba bem. E também não acaba bem a segunda variante do mito, que quem acabaria com a Minty seria a Deméter. E ouvindo os comentários da Minty, ficaria muito incomodada, porque ela basicamente disse que era melhor do que a filha dela. Então a Deméter vai pra cima da Minty com tudo. Qual é o castigo que essas Deméteres teriam causado a Minty? Elas as transformaria na menta. Isso mesmo, a menta, dentro da cultura clássica, ela está associada aos ritos fúnebres. E então é bem interessante porque explica por que a menta entra dentro desses ritos. E aí a menta ela não serve só como para inibir odor, mas a menta ela também vai ser parte de ingredientes de bebidas e elixires de alguns ritos fúnebres. E é bem interessante como esse mito vai explicar isso. A quarta referência da mitologia grega que eu quero trazer para vocês, que aparece em Lore Olympus, é uma pequena passagem em que o Poseidon fica muito irritado com os Zeus porque ele convidou Odisseu. Por que raios o Poseidon ficaria tão irritado? Isso pode ser explicado tanto com a Odisseia quanto com a Apologia a Palamedes, que são dois textos da antiguidade. Mas o mais famoso dos ódios de Poseidon está associado à Odisseia, que é um texto de Homero, muito conhecido, que provavelmente você já ouviu falar. Então vamos explicar por que o Poseidon odeia o Odisseu. O Odisseu é um personagem da mitologia grega, que é um herói que é ajudado por Atena, mas ele é um belo de um babaca. Desculpa, gente, eu sei que vocês podem gostar do Odisseu, mas eu não. O Odisseu, ele é um personagem um pouco ambíguo. Ele prefere ser chamado de pirata a qualquer outra coisa, exatamente como o Aquiles. Então são dois heróis que têm a sua moral duvidosa quando a gente pensa na nossa perspectiva contemporânea, mas muito comum e coerente na perspectiva clássica. Assim, esse personagem, após o momento de terminar, findar a Guerra de Troia, ele resolve ir para casa. Só que no meio do caminho ele para pegar suprimentos. Só que ele faz isso num lugar muito errado, que é a Ilha dos Ciclopes. Lá ele acaba confrontando o Polifemo, que é um ciclope, que é filho de Poseidon com a ninfa Teosa, e o Polifemo acaba trancafiando o Odisseu e os seus marujos na sua caverna. E ele resolve comer os marujos do Odisseu. Odisseu, que é um cara muito esperto, resolve enganar o Polifemo. Então ele embebeda o Polifemo, cega o Polifemo e resolve fugir com seus companheiros debaixo das ovelhas do Polifemo. E ele não percebe essa fuga e começa a gritar para todo mundo que ninguém o cegou. E isso acontece porque o Odisseu diz que ninguém estava fazendo o X, ninguém estava fazendo o Y, como se ninguém fosse o nome dele. Até aí, tudo bem, porque o Odisseu, querendo ou não, ele estava querendo escapar de uma situação. O problema começa com a híbris. Todo herói clássico comete híbris. Para você ser herói, você precisa cometer uma desmedida, que é o que significa híbris. Então, ele ultrapassa o limite do heróico.
E aí a gente tem o limite do Odisseu, que é a arrogância. O Odisseu é um personagem muito escroto. Gente, não tem outra forma pra definir o Odisseu, tá? Desculpa se você gosta dele. Mas o Odisseu, ele resolve contar pro Polifemo, quando já está no navio, que ninguém se chama Odisseu. E começa a zombar do Polifemo. Ele faz isso com o filho de Poseidon, quando ele tá na água, no mar. Ele pode ser astuto, mas ele não é muito inteligente. E o Polifemo, no final das contas, taca uma pedra no barco dele e pede pro seu pai, que é o Poseidon, amaldiçoar o Odisseu. Então a gente vai ter o Odisseu tentando voltar para casa durante 10 anos porque ele foi escroto com o Ciclope. Não acho que tá errado, tá, gente? Desculpa, eu não gosto dele mesmo. Essa é a versão mais conhecida do ódio do Poseidon. E essa versão, ela se divide em dois motivos para que Poseidon sinta ódio do Odisseu. O primeiro motivo é o fato de enganar o seu filho, que eu acho que é comum. Meu pai ficaria irritado se alguém tentasse me enganar. E a segunda é que, na verdade, justamente por causa do seu nome, Poseidon, e fazer as coisas da forma como ele fez na água, e a arrogância, principalmente, essa desmedida que ele cometeu, foi um atentado à própria figura do Poseidon, porque ele estava no meio da água maltratando o filho dele. Então ele é como se o Poseidon tivesse levado para o pessoal e não para o filho em si. Essa é uma das vertentes mais famosas e conhecidas da mitologia. E existe uma outra que está relacionada ao personagem que eu estudei no meu mestrado, que é o Palamedes. O Palamedes é neto de Poseidon, e em uma das vertentes do mito, o Odisseu matou o Palamedes na beira da água, o que teria dado a possibilidade de Poseidon saber o quanto o Odisseu foi escroto com um dos seus descendentes. Então, vamos retroceder um pouquinho para conhecer a história do Palamedes com o Odisseu. O Palamedes era um dos caras mais inteligentes da literatura clássica. Ele foi apagado na cultura homérica e existem explicações a respeito do porquê, e eu já vou explicar para vocês. Mas aqui a gente tem o Agamenon pedindo para Palamedes ir atrás de Odisseu em Ítaca, porque o Odisseu não queria ir para a guerra e falou para todo mundo que estava maluco. Ele estava loucaço. Então, o Palamedes vai até Ítaca e observa o Odisseu e percebe que aquela loucura era muito fajuta. Então, ele usa um artifício bem errado, que é jogar uma carroça em cima do Telêmaco, que na época tinha uns 3 aninhos de idade, que é o filho do Odisseu. O Odisseu sai do seu estado de loucura, salva o filho e é obrigado a ir pra guerra como todo mundo. Aqui a gente tem uma coisa interessante, que o Agamenon, ele é um Amax, ou seja, ele é o rei dos reis. Então, por mais que Odisseu seja o rei de Ítaca, ele deve obediência, deve essa subserviência ao Agamenon, porque é ele que tem o cetro divino de Zeus. Então, Odisseu fica muito irritado com Palamedes, mas mesmo assim vai para a Guerra de Troia. E durante o tempo dali na Guerra de Troia, a gente talvez até tenha um certo ressentimento e inveja por parte do Odisseu, porque o Palamedes é realmente um cara muito inteligente. Platão vai comparar ele ao Tote, que é o deus da sabedoria egípcio, inclusive. Ele cria os jogos, ele cria a organização militar, de suplementos mesmo, e também cria a escrita. E foi por isso que eu estudei ele, porque a minha pesquisa na faculdade é oralidade escrita. É por isso que eu tinha falado sobre texto abstrato, texto concreto. Pois bem, então o que acaba acontecendo é que aquele rancorzinho continua no coração do Odisseu, ao ponto de ele chegar e fazer com que o Palamedes seja condenado como traidor dos aqueus. Aqueus aqui a gente tá falando dos gregos, tá? O Palamedes, como ele criou a escrita, o Odisseu usou um recurso chamado vou pegar aqui um saquinho de dracmas, vou escrever aqui fingindo que sou o Príamo. E pra quem não sabe, Príamo era o rei de Troia, dizendo, olha, herói, muito obrigado por ajudar a gente, nossa, você é show de bola. Então o Odisseu colocou esse saquinho com esse recadinho nos aposentos de Palamedes e começou a contar pra todo mundo que o Palamedes tinha encontrado com o Príamo e estava ajudando os troianos. O pessoal foi investigar e encontrou esse saquinho com esse bilhete. E o Palamedes foi condenado como traidor dos aqueus. Por isso, ele foi apagado da história homérica, de acordo com a Apologia a Palamedes, entre outros textos clássicos que falam sobre esse personagem. Então, Poseidon sentiria rancor do Odisseu também é por causa do Palamedes, tanto pela vertente que ele assassina o Palamedes na beira da água, quanto pelo fato dele fazer que um dos seus descendentes seja apagado da história. E aí vai depender da vertente que você acredita, se foi por causa de Polifemo, se foi por causa de Palamedes ou por causa do próprio ego, o que eu acho muito mais provável. A próxima referência mítica, na verdade, é uma referência geral, mas a gente vai falar da Ilíada,
principalmente que a Afrodite gostar de ser o centro das atenções. E não só ela, a gente tem uma passagem aqui em Lore Olympus que o Zeus vai jogar na cara da Hera que o problema dela com a conversa deles está relacionado ao fato que ela não é o centro das atenções. As deusas, principalmente, mas os deuses também, como a gente acabou de ouvir a respeito da história do Odisseu, eles têm um probleminha de ego muito forte. Na história da Ilíada, a gente vai acompanhar depois de 10 anos do cerco de Troia. Mas muito antes disso, a gente tem a motivação da guerra, que seria o fato da esposa de Menelau, que é o rei de Esparta, irmão do Agamenon, o Anax, ou seja, o rei dos reis, que é o rei de Micenas, foi raptada por Paris, que era o filho de Príamo e de Écuba, os reis de Troia. Mas vamos recapitular um pouquinho por que raios começou essa guerra. De acordo com as fontes e as referências à mitologia, a gente tem o casamento do Peleu com a Tétis, que são os pais do Aquiles, e é por isso que o Aquiles vai resolver a guerra de Troia. Até porque foi no casamento dos seus pais que ela começou. E nesse matrimônio, o Zeus resolveu dar um banquete e ninguém quis convidar a Eris, que é a deusa da discórdia. Ela ficou muito chateada com a falta do convite. E como a primeira das referências das fadas que não são convidadas a casamentos, reuniões, festinhas de aniversário e festinhas de nascimento, a Ares resolveu sacanear o rolê. E ela fez isso jogando um pomo de ouro que dizia para a mais bela de todas. E a gente sabe que o ego dos deuses é uma coisa muito complicada, porque 3 deusas levantaram e reivindicaram esse pomo de ouro para si. Elas foram Hera, Afrodite e Atena. As 3, então, revoltadas, porque como assim a outra acha que é a mais bela, resolveram perguntar a Zeus o que ele achava. E Zeus, não querendo problema com ninguém, esse eu acho que foi um dos únicos momentos que eu achei Zeus inteligente, ele resolve se abster de decidir. Resolve invocar um mortal para decidir quem era a mais bela de todas. E eles vão atrás do pastor Paris. Mas, Camille, o Paris não era filho do Príamo e da rainha Écuba? Como assim? Ele não é príncipe de Troia? Ele é príncipe de Troia, só que quando ele nasceu ele meio que foi expulso de Troia porque sabiam que ele ia trazer desgraça, e ele traz mesmo. Então as 3 deusas, como elas são muito honestas, elas resolvem subornar o Paris. Hera diz que ele pode ser rei da Europa, da Ásia. Já Atena diz pro Paris o seguinte: olha, Paris, se você me disser que eu sou a mais bela e me der o pomo de ouro, eu vou fazer você ser um exímio guerreiro, você vai ganhar todas as batalhas que você quiser. Afrodite resolve falar pra ele que ele pode ficar com a mulher mais bela entre todas as mulheres mortais. E aí a gente percebe como o Paris representa o sexo masculino, porque em vez de ele conquistar a Europa e a Ásia, em vez de ele virar um grande guerreiro, ele resolve ficar com a mulher mais bela de todas e dá o pomo a Afrodite. O problema é que Afrodite prometeu uma mulher casada, que é a Helena. Helena é a esposa de Menelau, que é o rei de Esparta. E aí a gente tem a Apologia a Helena, que é um texto do Górgias que defende Helena, dizendo que Helena foi sequestrada de qualquer jeito, seja por Paris, seja por causa dos desígnios de Afrodite que a enfeitiçaram. Então Helena acaba parando em Troia junto com Paris, depois de ele fazer a quebra da hospitalidade, ou seja, ele foi convidado por Menelau a estar lá e ele fez uma coisa negativa a Menelau, que era muito negativo naquela sociedade, e aí isso foi um dos motivos para gerar a Guerra de Troia. Ou melhor, a desculpa que Agamenon arranjou para poder saquear Troia, que era o que ele queria há muito tempo. A próxima referência é muito famosa, com certeza você já ouviu falar, e também está associada ao fato de Afrodite gostar de ser o centro das atenções. Ela realmente gosta muito, ela arranja barraco com muita gente por conta disso. Nesse mito aqui, e esse é um mito que inspirou histórias de contos de fadas como A Bela e a Fera, também tem associado com A Bela Adormecida, entre outros contos de fadas. Aqui a gente tem o mito de Eros e Psique. Psique, para quem não sabe, significa alma, enquanto Eros significa amor. E aí a gente tem uma associação psicanalítica muito boa de como você tem que amar a sua alma. E a sua alma tem que estar preenchida de amor. Nesse mito a gente tem 3 irmãs que são muito bonitas, bem contos de fadas mesmo, mas uma delas é deslumbrante. Tão deslumbrante que os mortais começaram a dizer que ela é tão bela ou até mais bela do que a deusa da beleza e do amor, que é a Afrodite. A Afrodite fica muito chateada com isso, porque ela acha um absurdo uma mortal ser tão bonita. Ela não pode ser tão bonita quanto ela. E manda seu filho para amaldiçoá-la. E o Eros cumpre com os requisitos, as propostas da mãe. E aí a gente vai ter um pouquinho de diferente aqui em lore,
porque o Eros ele já vai se apresentar como essa figura malévola, monstruosa, que vai levar a Psique. Mas a Psique, a beleza dela começa a assustar os seus pretendentes, e o pai dela começa a pensar, poxa, nasceu tão bonita pra nada? Até porque a mulher era moeda de troca naquela época. Então ele consulta o oráculo de Delfos, que é onde as sacerdotisas de Apolo fazem as suas previsões, e o oráculo de Delfos diz para o pai dela enviá-la para um rochedo porque ela vai casar com um monstro. O pai resolve obedecer o oráculo de Delfos, até porque o oráculo de Delfos naquela época, quem contrariava acabava mal, não é, Édipo? Então, aqui dentro desse mito, o pai dela vai colocá-la em trajes nupciais e levá-la para o rochedo. Que diferente da versão que Lore Olympus vai apresentar, quem leva a Psique é o Zéfiro, que é o vento do oeste. Essa divindade ela acaba ajudando o Eros a levar a Psique para sua morada. E essa morada é tão bela quanto um castelo. É linda, deslumbrante. E a Psique não consegue ver o rosto do marido. Eles entram num acordo que ela vai ficar com ele, ela vai se casar com ele, só que ela nunca pode ver o rosto dele. E aí, ela tem que confiar nesse marido que ela nunca viu e que supostamente é monstruoso. E é daí que a gente tem a percepção da Bela e a Fera. Pois bem, a Psique, ela começa a ficar muito feliz, porque o marido dela é diferente de vários outros maridos daquela época, até porque, né, mulher era objeto. O Eros trata ela muito bem e que gosta realmente dela. Então a Psique pede para o seu marido que quer visitar os seus pais, até para avisar que ela está bem. E o Eros concede. E isso que a Psique volta para casa, as adoráveis irmãs dela, iguais às irmãs da Cinderela, resolvem botar na cabeça da Psique que ela precisa ver o rosto do marido. Algumas versões elas tentam fazer com que Psique mate o Eros e outras versões elas falam só que ela precisa vê-lo, sabendo que isso vai fazer com que o Eros vá embora. Então a Psique ela fica tentada, confusa, mas resolve fazer isso. E ela leva uma vela para ver o rosto do marido nos aposentos que estavam sempre escuros. E ela ficou tão deslumbrada com a beleza do Eros que em uma vertente ela deixa a faca cair, mas em todas as vertentes ela deixa uma cera cair ou no rosto dele ou no peito dele. E assustado, o Eros acorda e fica: meu Deus, mulher, você não confia em mim. Você confiar nas suas percepções, né? Mas então o Eros ele resolve ir embora, muito chateado, angustiado, triste, porque Psique não confiava nele. Um ego ferido como todo deus masculino. Então o que acaba acontecendo é que a Psique fica desolada, ela não consegue viver bem. E com isso, a Afrodite se aproveita para complementar a sua vingança. Não só a vingança de porque ela é muito bela, mas também pelo fato dela ter magoado o seu filho querido. E ela faz a Psique passar o pão que o diabo amassou. E nem existia diabo nessa época. E o que acaba acontecendo dentro dessa narrativa é que a Psique, ela tenta de tudo para voltar com Eros, mas ela não consegue, até o ponto que ela resolve morrer. E dependendo da vertente, ela faz uma coisa diferente, mas ela sempre acaba desmaiada, quase morta. O Eros pede pra Zeus, por favor, salve a Psique, eu sou completamente apaixonado por ela, eu sinto saudade dela e eu sei que ela me ama também. E Zeus acaba concedendo a imortalidade pra Psique, e Eros, em algumas vertentes, muito romanticamente, dá um beijo nela dormindo, em outras ele a salva de outro jeito, ela acorda sozinha, depende da variante. E aí a gente tem essa relação com o conto de fadas da Bela Adormecida. Então, dentro da história da Psique e do Eros, a gente tem diferentes versões, e todas elas falam de uma mulher muito bela que acaba sofrendo com essa rivalidade feminina, até por causa que é uma sociedade patriarcal. O filho dessa deidade que tá contra ela se apaixona por ela, eles ficam juntos, ele pede para que ela não veja o rosto dele, diferente do que acontece em Lore Olympus, aqui ela só não sabe que o Eros é um deus. E então os dois se separam, ele fica muito triste, ela fica muito triste, e por fim eles reatam porque o amor verdadeiro venceu. Quase um conto de fadas mesmo. E o que a gente tira de interessante da história do Eros e da Psique, pra psicologia, tem diferentes interpretações, mas duas delas que eu acho mais significativas e que eu mais gosto é que quando você tá num relacionamento, você precisa confiar na outra pessoa e você também precisa confiar em si mesma, no que você acredita, sem dar bola pro que os outros estão dizendo pra você. A sétima referência à mitologia grega diz muito sobre a mitologia grega e diz muito sobre a nossa sexualidade. Na verdade, diz muito sobre a sexualidade de Zeus.
E eu estou falando dos diferentes casos amorosos. A Perséfone questiona o Hades e fala que os deuses, aqueles 3 deuses grandes, eles são conhecidos por causa dos seus casos infames. Eu quero destacar que o Hades não é conhecido pelos seus casos infames, tá? Ele é um personagem muito de boaça, porém, isso não está relacionado ao Poseidon, muito menos a Zeus. Gente, Zeus, se você tem adjetivo para dar para Zeus, é safado, é pervertido ou alguma coisa desse gênero. Zeus, ele não se controla. E isso é um fato muito marcado na mitologia grega. Por exemplo, a mãe do Hércules, ela estava esperando o marido voltar para casa e Zeus resolve fingir que é o marido dela. E aí a gente tem o Hércules, que é do primeiros dias de coito, que é com Zeus, e o irmão dele, que é com o verdadeiro marido que tinha voltado para casa. Tem também um mito em que uma mulher está trancafiada debaixo da terra e Zeus resolve vir a chuva e para ir lá atrás dela. Tem uma vertente que ele vira um cisne e também coita uma mulher, outra que ele é um touro. E ele até ajudou um homem a ter uma relação sexual com uma nuvem. Então, assim, Zeus é um dos personagens mais infames mesmo da mitologia. E isso mostra o poder do patriarcado e o poder dessa figura que é Zeus. E eu não tenho como não falar isso rindo, porque é uma história mais bizarra que a outra. Já Poseidon, ele também tem muitos casos amorosos e ele tem muitos filhos diferentes. E isso faz com que a sua gama de relações seja muito grande. E coitada da Anfítrite, ela realmente não é pior que a Hera. E justamente por isso que a gente tem a Hera, essa personagem que é a representação do casamento, sendo tudo, menos tendo um casamento saudável. A 8ª referência que eu vou trazer para vocês é sobre os irmãos Ártemis e Apolo, filhos de Leto com Zeus. Os 2 irmãos, eles ganharam muitos atributos com o decorrer do passar dos anos na Grécia Antiga, até porque o primeiro deus original do Sol e a deusa da Lua eram Hélios e Selene. Só que com o decorrer do avanço das mitologias e das relações intricadas e que foram decorrendo daquele período histórico, Apolo acabou se tornando o deus do Sol, da cura, da música, da arte e também do próprio oráculo de Delfos, enquanto a Ártemis, ela, além de deusa da lua, era a deusa da caça, protetora das jovens, entre outras funções que ela acaba ganhando também. Filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Eles têm uma relação um pouco estranha. Na verdade, o problema mais está no Apolo, e é justamente por isso que o Apolo vai aparecer como ele aparece na história da Rachel Smith. Ele não tem nada com a Perséfone, pelo menos não em nenhuma vertente de mito que eu conheça. Porém, ele é apresentado como um cara muito ciumento, a ponto de falar que o umbigo da irmã tá aparecendo. Fico até triste porque eu adoro Apolo. Pois bem, então aqui dentro dessa referência de por que ele reclama do umbigo da Ártemis, etc., a gente vai ter um mito muito marcado, que é o mito de Ártemis, Apolo e Órion, que é um gigante. Então vamos recapitular um pouquinho. A Ártemis, quando era muito jovem, ela diz para o pai dela que quer ser uma deusa casta. Inclusive, ela é uma das divindades castas da mitologia. Só que isso meio que se quebra quando ela conhece o Órion. O Órion é um personagem dentro da mitologia que ele tem tantas origens diferentes que eu fico até confusa. Tem origem que ele é filho de Gaia, tem origem que ele é filho do Apolo, tem origem que ele é um humano normal. Mas o que todas elas têm em comum é que ele é um excelente caçador e se apaixona por Ártemis. E a Ártemis, em algumas das variantes, em outras não, se apaixona por ele de volta. E nessas variantes ela quer ficar realmente com Órion, ao ponto de abandonar os seus votos de castidade. Apolo não aceita isso bem. Então, nessas variantes em que a Ártemis se apaixona por ele, o Apolo faz de tudo para acabar com Órion. E aí começa o problema. Ele envia um escorpião gigante, e é por isso que você tem o Órion, a constelação, e o escorpião gigante, a constelação. Ele envia um escorpião gigante para assassinar o Órion. Quando ele faz isso, esse escorpião paralisa o Órion e ele fica meio que boiando na água e só fica a cabeça dele. E aí o Apolo faz a sua jogada de mestre, que é bizarra e assustadora. Ele faz com que a Ártemis, numa longa distância, ao ponto dela não conseguir reconhecer o cara que ela amava, atirasse naquela pedra. Ela, que é muito competitiva tanto quanto ele, resolve cumprir. E quando ela faz isso, ela assassina o homem que ela ama. Então, nessa variante do mito, quando ela percebe
O que ela fez com Orion, ela implora para Zeus para tentar salvá-lo. E o que acaba acontecendo é que ele imortaliza como uma constelação e eles nunca ficam juntos. Há outras versões que ela não é apaixonada por ele. Há versões que Apolo não tem nada a ver com a história, o coitado. Que quem manda o escorpião é a Gaia. E ela, pra acertar o escorpião, ela acaba acertando o Orion. E é muito triste porque ela também roga a Zeus, etc. E há versões em que o Orion, na verdade, é um grandíssimo babaca que não aceita que a Artemis não quer nada com ele e tenta estuprá-la. E aí ela envia o escorpião pra matá-lo ou ela mata ele com uma flecha. Então tem diferentes versões. Eu acredito que a Rachel Smith tenha se baseado nessa versão que a Artemis se apaixonou por Orion e o Apollo estragou tudo sendo um ciumento. Safado. E falando em safado, que a gente já falou várias categorias de safados na mitologia, a gente tem um safado muito divertido, que é o Hermes. E aí eu quero falar pra vocês, como nona referência, a relação do Hermes e do Apolo. Eles aparecem no mesmo carro, super se dando bem, mas essa relação não foi assim no início. Na verdade, ela se torna assim no final da história. Mas o Hermes, quando ainda era um bebê, e eu não tô zoando, gente, o Hermes era um bebê quando essa narrativa aconteceu, e é isso que torna essa história tão cômica, não só pra gente, mas pros personagens da mitologia. Ele era muito inventivo. Morava numa caverna porque Zeus estava escondendo o Hermes da Hera, que estava com ciúmes porque claramente o Hermes não é filho de Hera. Então o que acaba acontecendo nessa vertente é que na frente da caverna tinha uma tartaruga. E aí o Hermes, que era uma criatura muito criativa, mata a tartaruga, pega umas ovelhas, pega umas tripas de umas ovelhas e resolve criar um instrumento. E ele cria o instrumento que é a lira, que vai representar o Apolo e eu vou explicar pra vocês já já o porquê. Então o Hermes, ele cria esse instrumento, ele se diverte o dia inteiro, ele se esbalda, então ele fica com fome. E próximo de onde ele estava o rebanho sagrado de Apolo, que é o rebanho das vacas do sol. Essas vacas, elas parecem muito apetitosas. Eu tô rindo, gente, desculpa, mas essas vacas, elas parecem muito apetitosas pro Hermes e ele resolve roubar, sei lá, umas 50 dessas vacas. Eu não lembro quantas ele rouba, mas assim, ele rouba muitas das vacas, ele come umas vacas, as outras ele deixa lá pra comer depois. E aí, o Apolo, ele tá trabalhando, né, ele é o sol, então ele tá passando com a sua carruagem. O dia acaba, o trabalho acaba, ele resolve olhar as vacas dele. E ele percebe que tá faltando bastante vaca. E aí tem a jogada de mestre do Hermes, porque, de novo, o Hermes é uma criança, ele é um bebê nessa narrativa. Então, ele começa a causar várias pistas falsas da forma como as vacas andaram, pistas mesmo. Só que as pistas não fazem sentido nenhum. Só que o Apolo sabe onde o Hermes está e sabe que o Hermes é um safadinho. Então ele resolve ir atrás do Hermes. E nisso que ele resolve ir atrás do Hermes, o Hermes está fingindo que está dormindo. E ele olha, e o Apolo acorda ele. Ele olha pro Apolo e fala assim: imagina, roubar a vaca, não tem nem idade para isso. Não faz sentido. Só que o Apolo, ele atinou que não fazia muito sentido o que ele estava falando. Ele não confiava no Hermes. Então ele chama Zeus, ou melhor, ele leva Hermes até Zeus e faz com que Zeus peça para o Hermes, que é o filho mais novo. Nessa relação, o Apolo já é um adulto e o Hermes é uma criança. E ele fala para Zeus mandar o Hermes devolver as vacas. Até porque é justo nessa situação. Então o que acaba acontecendo é que o Hermes devolve as vacas. Ambos ficam rindo da situação, mas meio nervosos com esse poderio que Hermes carrega. Então, o Apolo resolve tentar assassinar o irmão. Porque se ele é um bebê desse jeito, imagina quando ele ficasse adulto. Só que o tiro sai pela culatra, o Apolo não consegue fazer isso. O Hermes consegue fugir do plano dele, eu acho que ele tenta amarrar ele com uma planta, eu não lembro direito como acontece. E aí, o que acaba acontecendo é que o Hermes vira o feitiço contra o feiticeiro e aprisiona as vacas do Apolo. Ele também não queria ficar com uma disputa e uma rixa com seu irmão mais velho. Se eu não me engano, ele começa a cantar uma teogonia, alguma coisa assim, e o Apolo fica embasbacado com a lira que ele tinha criado, porque ele começa a dedilhar essa lira, até acredito eu, pra irritar mais ainda o Apolo, só que o tiro também sai pela culatra e o Apolo fica encantadíssimo. E diz que aquele instrumento que ele criou vale até muito mais do que tudo que ele roubou. Então, ele troca as vacas e inclusive dá o caducel que a gente conhece do Hermes pro Hermes, e o Hermes dá a lira pro Apolo. Então, os símbolos do caducel do Hermes
e o símbolo da lira do Apolo é uma troca entre esses dois deuses. Então, o interessante desse mito é que eles realmente ficam amigos depois, no final. E o mais legal é que o Apolo não é burro. E aí ele pede pro Hermes prometer, jurar mesmo, pelo Estige, que nunca mais faria uma sacanagem com ele. E o Hermes promete, eles viram irmãos amigaços, como representado em Lore Olympus. Pra finalizar, as referências, porque eu tenho certeza que isso tá muito grande, vocês não estão aguentando mais me ouvir, nem minha voz tá aguentando mais falar. A gente tem o encerramento de Lore Olympus com um pesadelo do Hades, que está associado ao mito de Cronos, e à ascensão de Zeus como o deus mais forte, mais poderoso, o Senhor do Olimpo. E esse mito se relaciona também a Urano. Quando a gente vai falar sobre essas mudanças de períodos e de poderes na mitologia grega, a gente pode começar falando sobre Urano e Gaia. Urano e Gaia tiveram os titãs e Urano é um personagem muito malévolo. E os titãs derrubam Urano e Cronos acaba ascendendo ao trono, casando-se com Reia, que é a sua irmã. Quero que vocês percebam a similaridade da coisa. Então ele ouve uma profecia, e nessa profecia dizia que o seu filho destronaria tal como ele fez com seu pai. Então, todos os filhos que ele tem com Reia, e aí a gente está falando da Hestia, que é a deusa do fogo do lar, Poseidon, que vocês já conhecem, Hades, que vocês já conhecem, Deméter, que vocês já conhecem, Hera também, e, não menos importante, Zeus, ele resolve engolir todos esses filhos que Reia tem com ele. Cada vez que tem um filho, cada vez um filho é engolido. E é esse pesadelo que a gente tem aqui no final, que o Hades tem. Inclusive, dentro desse pesadelo, a gente tem um dos atributos do Hades, além do submundo, que é essa criação de pedras preciosas. E as pedras, os diamantes, como eles estão debaixo da terra ou em cavernas, eles são associados às riquezas do submundo. Mas isso é uma história para outro dia. Então, o Cronos, ele vai engolindo seus filhos e o último dos filhos, que é Zeus, Reia resolve colocar uma pedra embrulhada para que Cronos consuma. Ele engole os filhos, ele nem mastiga, graças a Deus, senão as crianças não estavam vivas. Zeus começa a crescer ao ponto de conseguir destronar o pai. E veja só que interessante, tal como Cronos casou com Reia, Zeus casou com Hera. E a gente vai ter, inclusive, o medo de Zeus de passar a mesma coisa. Isso aconteceria com a cria que ele teria com Metis. Só que ele engole a Metis e aí surge Atena, mas isso também é história para outro dia. Então, os mitos, como vocês podem perceber, eles são cíclicos, eles se renovam, só que de um jeitinho diferente, exatamente como a nossa história. Como eu disse para vocês, essa jornada foi longuíssima, mas eu espero que vocês tenham pegado bastante referências de mitologia, aprendido bastante coisa nova. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a minha percepção de Lore Olympus. A Rachel Smith vai trazer aqui, e é um aviso também, gatilhos, relacionamentos tóxicos e conturbados, desde relações familiares até relações amorosas ou românticas, nem diria amorosas em si, mas românticas. A gente tem também muitas críticas à sociedade, mas eu quero destacar alguns pontos que eu acho importantes. Por exemplo, os deuses terem diferentes cores é uma coisa que a gente encontra no Hércules de 1997, não é uma novidade. E essas cores, elas têm uma representação simbólica. O azul, por exemplo, é a representação da melancolia, por isso que o Hades tem essa representação. A mente, ela é vermelha, porque está associado àquilo que é negativo e ao mesmo tempo luxurioso. O rosa da Perséfone está associado a essa inocência da Core. Então, todas essas divindades, as cores estão representando alguma característica delas, mas ao mesmo tempo não é uma coisa tão inovadora assim, até porque a gente já tinha em uma adaptação do Hércules. Outra coisa também que eu acho que peca um pouco, e aí me incomodou também, é a divulgação que a editora fez. A editora trouxe que os deuses estão mais humanos que nunca. Na verdade, os deuses sempre foram humanos, demasiadamente humanos, como Nietzsche vai pontuar, porque eles representam com força e com muita potência os problemas dos homens. E isso vale destacar que as deidades pagãs da mitologia grega, diferente da cultura bíblica que a gente consome hoje, eles são cheios de defeitos.
E os seus atributos mais marcantes são os que eles têm mais problemas. A Afrodite, que é a deusa da beleza, a personagem mais insegura de todas, Hera, que é a deusa do casamento, não consegue segurar as calças do marido. Não deve, na verdade ela devia se separar dele. Entre outras coisas, Poseidon quer o lugar de Zeus, mas ele não consegue controlar o seu temperamento. Zeus é um megalomaníaco pervertido que só pensa em correr atrás de um rabo de saia e não de fato cuidar do Olimpo. Ele não tá preocupado em cuidar de fato do Olimpo, ele tá preocupado em manter o trono dele. Então isso é demasiadamente humano, os deuses são representações dos homens, e o que a Rachel Smith faz é trazer essa representação como ela é feita na mitologia. No demais, eu adorei esse quadrinho, eu gostei muito dessa adaptação, eu acho que a gente pode aprender muito. Existem muitos símbolos, as imagens são muito fortes, muito intensas, e eu gostei do tom. É porque é um tom que combina com a mitologia, e o que é mais legal aqui é o que vai fazer essa mudança para trazer uma inovação nessa narrativa, a modernidade do Olimpo, a mudança de perspectiva dos mitos, para casarem com a história e com a proposta que a Rachel Smith está trazendo aqui. Não menos importante, e o que eu acho legal, é a gente parar para pensar um pouco em como ela está fazendo a representação do feminino. Porque a Hera não é uma deusa obsessiva, louca e ciumenta, pelo menos não apresentada até agora, mas ao mesmo tempo a gente tem a Deméter, que realmente na mitologia é uma mãe que se preocupa com a sua filha, se tornando uma mãe obsessiva, que prende a própria filha. E aí a gente tem representações simbólicas muito marcantes aqui, quando acontece uma cena específica com a Perséfone, que mostra como ela se sente angustiada perto da mãe e desesperada para sair dos seus braços. E isso é muito simbólico também, porque pode representar a história de muitas meninas que querem viver as suas próprias histórias, mas estão presas nessa relação tóxica. Então eu acho que tem muitas críticas legais, muitas ideias interessantes, e eu tô louca pro próximo volume. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo gigante de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo e comentar o que você gostou, qual aspecto da mitologia você não conhecia, você quer falar de quadrinhos, também pode. Não menos importante, nos siga nas outras redes sociais, gctinteiro.com.br, o nosso podcast, o QGCT. Você também pode acompanhar a gente no Instagram, @Grupo Caneta Tinteiro, ou quem sabe na Twitch, @Grupo Caneta Tinteiro também. Você também pode apoiar a gente no Catarse, a gente tem leitura coletiva, entre outras coisas. Basta olhar aqui embaixo e, claro, você pode adquirir Lore Olympus na Amazon. Basta você vir aqui no link da descrição desse vídeo. Lá você vai poder comprar essa webtoon maravilhosa e ajudar o Caneta ao mesmo tempo. É isso, gente. Beijo pra vocês. Qualquer dúvida de mitologia pode me procurar aqui nos comentários ou no Instagram. Tchau, tchau!